colega Luís Mira da Silva ter se interessado pelos projetos que a Galp Energia está a desenvolver na área dos biocombustíveis, cumprimentar também os colegas de painel e vou de uma forma mais sintética possível, acompanhando aqui alguns slides, fazer alusão ao trabalho que estamos a realizar. A Galp Energia é uma empresa integrada de energia, gás, eletricidade, combustíveis líquidos, onde simultaneamente é produtor, refinador e é retalhista, no caso dos combustíveis, portanto, em qualquer um deles é vendedor. E, portanto, há compromissos da União Europeia, a Diretiva Comunitária de 2009, que apontam a substituição de 10% da energia dos combustíveis líquidos nos transportes de 10% até 2020. A Galp tem uma cota-parte importante do retalho e mesmo como refinador tem uma cota-parte que vende diretamente a outros retalhistas e tem a dupla missão de, nas suas refinarias, reduzir as emissões. Não vou entrar em pormenores, senão nem sequer aqui apresento essa diretiva. Há uma diretiva específica das obrigações como refinador e há uma diretiva específica relativamente à sua função de retalhista, de vendedor. Globalmente, Portugal, neste compromisso da Diretiva 2009, em que cada país definiu o trajeto que quer seguir, Portugal, como podem reparar, tem uma cota de incorporação, neste momento já de 5,5% de energia. Há uma rampa de crescimento até 2020, neste momento concentra-se exclusivamente no biodiesel. É evidente que isso condicionou as atividades e as opções que a Galp na área dos biocombustíveis fez. Em 2007, a Galp criou uma unidade de biocombustíveis, não propriamente para gerir a questão da incorporação, porque isso aí há uma área de trade que trata do assunto, mas para garantir a produção de algumas matérias-primas e produzir alguma parte dos seus biocombustíveis. A ideia não era substituir a capacidade instalada em Portugal. Portugal tem uma capacidade instalada de 600 mil toneladas de biodiesel de primeira geração, quando a incorporação, por exemplo, atual é da ordem dos 300 mil, portanto temos uma capacidade largamente excedentária. Mas vão reparar, não vão reparar porque eu não vou apresentar para não perder tempo, mas seja como for, este objetivo de 5,5% de energia consegue-se cumprir com 7% em volume de biodiesel. No entanto, o biodiesel de primeira geração, tecnicamente tem limitações, não pode ser incorporado mais de 7%. Portanto, a Galp, para cumprir a meta dos 10% de energia, portanto 7% em volume, até 14% ou 15% em volume, tinha que encontrar biocombustíveis que tecnicamente não tivessem essa limitação e, simultaneamente, e é muito importante, porque o objetivo da Diretiva 2009 era esse, reduzir as emissões em padrões cada vez mais exigentes. Reparem que o processo arranca em 2009 com uma obrigação de reduzir emissões da ordem dos 35% em relação ao equivalente fóssil e vai avançando até 60%. É evidente que nem sempre nós estávamos seguros que o mercado conseguia acompanhar esse nível de exigência. Portanto, a Galp, além de cumprir este gap entre os 7% e os 15% em volume, procurando uma tecnologia que não tivesse limitações de incorporação, preocupou-se também com a questão da redução de emissões e aí uma cota-parte limitada das matérias-primas necessárias foi o seu objetivo em 2007. Eu acrescentaria um terceiro aspecto importante. A Galp, como sabem, está na exploração de petróleo e gás em África e na América do Sul. Era uma possibilidade também estar no território com um projeto com um impacto grande no desenvolvimento rural. O projeto, eu vou falar sobre o projeto do Brasil, o Gonçalo Barradas falará sobre o projeto de Moçambique. Nem tudo o que temos feito são sucessos, é evidente que temos um gosto muito especial também no que temos conseguido. O contexto do país é muito importante e o conhecimento, inclusivamente as parcerias que se conseguem ter no próprio país são hoje determinantes. No caso do projeto do Brasil, a Galp tem metade de um projeto com a Petrobras Biocombustíveis, portanto, que é uma empresa, que sabem, uma empresa grande parte nacionalizada, e que permite resolver grande parte dos problemas que são do relacionamento local. No entanto, a legislação ambiental, as preocupações ambientais do próprio país têm que ser rigorosamente cumpridas, como exigências do tipo trabalhista, as nossas relações com o trabalho, que no Brasil são exigentes, pela positiva, estou agora a referir, mas complexas de cumprir e com implicações económicas e financeiras muito grandes. Como é importante também que o programa de biocombustíveis no país esteja integrado na filosofia desse próprio país. É evidente que o Brasil, como sabem, foram pioneiros em relação à incorporação e à substituição de gasolina por etanol, bioetanol. Foram pioneiros, hoje os Estados Unidos já ultrapassaram, mas seja como for, continuam com uma ambição crescente, sempre com a preocupação de contribuir para o desenvolvimento rural.
Daí é interessante este nosso projeto, que teve sempre um carinho muito, muito especial pelo próprio governo do PT, do Lula da Silva, que acompanhou e nos visitou em diferentes momentos. Em esquema, o projeto está aqui, é um projeto muito, muito ambicioso. Nós, neste momento, temos já em áreas próprias 38 mil hectares que plantamos em 3 anos, que exige uma logística enorme, possível num país como o Brasil, onde o outsourcing é possível fazer, ou seja, é preciso 20, 30 máquinas bulldozer, com tratores de rastro industriais com lâmina bulldozer, consegue-se arranjar, motoniveladoras. Portanto, temos essa grande vantagem de termos um mercado onde a oferta do que é o outsourcing é enorme e onde, muito curiosamente, mesmo na questão do trabalho, perante uma procura, existem empreendedores que organizam empresas para lhes fornecer o trabalho. Eu digo isso porque o início do processo de plantação de um grande projeto deste, que são milhares de pessoas em simultâneo, não constitui o quadro de pessoas que, por lei, temos que fixar. É uma empresa no Brasil, o core principal da sua atividade tem que ser realizado por pessoas do seu próprio quadro. E, portanto, estamos neste momento a começar a produzir e a começar a produzir com regularidade, e aí temos que contratar as pessoas. Até agora trabalhamos essencialmente com outsourcing. 48 mil hectares, que é o objetivo desta primeira fase, é gigantesca, mas o interessante, permitam-me que faça uma comparação, eu sou do Douro, 45 mil hectares é a mancha vitícola douriense, na totalidade. Portanto, é uma coisa de uma logística muito complexa, mas um grande desafio também para os agrónomos. Eu ia dizer agora. Nós estamos a trabalhar com palma, e a questão da palma é para nós importante por várias razões. Primeiro, porque é uma das culturas, umas matérias-primas que respeitam as exigências relativamente à redução de emissões, tem uma produção por hectare muito elevada, mas também tem outras vantagens interessantes, que é, por exemplo, uma cultura que tem um impacto no desenvolvimento rural muito grande, porque são culturas que exigem imenso trabalho manual. Não há mecanização da colheita, como é a soja, onde eu semeio com tratores, colho com tratores, e a intervenção é uma intervenção muito especializada, mas com uma incorporação de mão de obra muito baixa. A palma é uma cultura plurianual, com produções por hectare de óleo da ordem dos 5 toneladas, o que permite, sem entrar em detalhes, por exemplo, responder, uma vez que as emissões são quantificadas por megajoules de energia produzida, consegue reduzir drasticamente também as emissões pela quantidade produzida por hectare. E, de facto, culturas de 25 a 30 anos de vida útil. Um aspecto que me parece interessante realçar é que este projeto integra-se num programa nacional para a produção de biocombustíveis e, no caso da palma, a pensar essencialmente na recuperação das áreas e reflorestação das áreas da Amazónia que foram selvaticamente florestadas, e tem um programa de acompanhamento que é o PRODES, com uma imagem de satélite permanente, em atualização permanente, que nos permite identificar as áreas que estão hoje dedicadas à pecuária extensiva, muito extensiva, desde que a desmatação fosse anterior a 2005. Portanto, o Programa Nacional, portanto, temos aqui um enquadramento perfeitamente estabilizado e muito organizado do parte do país, que nos dá tranquilidade também no desenvolvimento desta atividade. Repito que as questões ambientais, nomeadamente de licenciamento, têm que ser respeitadas, mas elas estão perfeitamente definidas e mais definidas e estáveis. Nós, no entanto, exportando para a Europa, a data de corte de limitação em relação à desmatação, a diretiva comunitária prevê 2008. No entanto, repito, nós não desmatamos, recebemos terras previamente desmatadas, com uma identificação clara, com uma rastreabilidade absoluta relativamente ao momento em que elas foram desmatadas. Um segundo aspecto que me parece interessante é a questão, estão ali referidas, a certificação. Portanto, toda a matéria-prima que nós produzimos, temos que garantir a rastreabilidade, e quando entrar na Europa, temos que respeitar um dos selos de garantia, um sistema de certificação. Fizemos uma opção relativamente também às exigências concretas de Portugal, não vou entrar em pormenores sobre isso, mas há um segundo aspecto muito interessante que não éramos obrigados a respeitar, no entanto a Petrobras assim o quis, que é a existência de um selo de combustível social, que é a obrigatoriedade de incorporar uma percentagem variável, mas uma percentagem mínima de produtores independentes, pequenos agricultores. Nós temos mais de 300 agricultores neste momento, com áreas limitadas de 10 hectares, que participam no próprio projeto e, portanto, às 38 mil hectares de áreas próprias, somam-se parcerias empresariais e familiares, porque o selo de combustível social no Brasil é obrigatório para que um produtor possa ir aos leilões de biodiesel, por exemplo, no Brasil. O
Brasil tem a meta de 7% em volume a partir de janeiro deste ano. Só para ter uma ideia, que um agricultor, para poder candidatar aos leilões de fornecimento de biodiesel à Petrobras, tem que ter obrigatoriamente o selo combustível social, ou seja, tem que ter obrigatoriamente empresas familiares a produzir para a sua produção total. Outro aspecto interessante de passagem, nós somos obrigados a manter uma reserva legal equivalente a 50%, ou seja, quando digo que o projeto está inserido num objetivo de recuperação e reflorestação da Amazónia, é garantir, primeiro, que há renda e trabalho nas zonas onde estão a ser desflorestadas, porque a desflorestação é feita também pelos próprios agricultores, que precisam de rendimento, e se não tiverem alternativa de ocupação, continuam a desmatar. E, portanto, este é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é manter uma reserva legal de 50%. Ou seja, qualquer destes projetos, e o nosso projeto tem 38 mil hectares plantados e 38 mil hectares de floresta, sobre as quais tem a responsabilidade de fazer a manutenção e a gestão florestal mínima. É evidente que nós não compramos terra, alugamos terra, mas nos contratos de arrendamento fazem parte dessas responsabilidades da manutenção de uma reserva legal equivalente a 50%. Eu não vou, já estou atrasado, mas vou rapidamente fazer uma referência muito curiosa ao interesse muito grande do Presidente Lula em relação a este projeto, porque ele reconhecia, aliás, ele, filho de agricultores, e conhecia, na altura, falava-se muito na mamona, não é? Que é o rícino, em que ele pensou que era uma matéria-prima que iria ter um impacto muito grande no desenvolvimento rural. Hoje sabemos que, por várias razões, a mamona não é uma matéria-prima interessante, mas a palma é uma alternativa que tem um impacto local muito, muito grande no que nós chamamos, usando o termo brasileiro, na distribuição de renda local. E, portanto, há uma evolução enorme, de facto, na qualidade de vida das pessoas, que passaram a ter um emprego fixo, o que não existia. E o mesmo também em relação às empresas familiares. Por exemplo, nas empresas familiares, normalmente são áreas que foram distribuídas, portanto, são assentamentos rurais, com áreas entre 30 a 40 hectares, onde, por regra, eles não podem utilizar numa cash crop mais de 10 hectares. Ou seja, um agricultor de um assentamento pode dedicar 10 hectares da sua área total, porque o resto é obrigatoriamente destinado a culturas de manutenção e de autossubsistência. Portanto, nós temos esse limite das nossas parcerias com os próprios agricultores. A cultura é uma cultura muito interessante. São plantas, nós estamos a utilizar material vegetal melhorado, por exemplo, só para ter uma ideia, o Cirrad francês tem um braço comercial na América Central e na América do Sul. Nós compramos na Costa Rica genótipos perfeitamente estabilizados, que são encomendados, muitos deles são híbridos que são, aliás, polinizados expressamente por uma encomenda que são feitas. Recebemos as sementes pré-germinadas, que são colocadas num pré-viveiro, e no fim de um mês e meio, ou 2 meses, o máximo, quando as plantas atirem algum porte, são transportadas para viveiros de grande dimensão. Reparem aqui em que os vasos são mesmo vasos de plástico, relativamente aos sacos de plástico com um afastamento maior, para permitir a expansão da cultura, e reparem aí com uma rega por expressão, um grande pivô, com áreas muito grandes, de ordem dos 30 a 40 hectares cada um deles. Reparem que a cultura em si não é uma cultura regada, reparem já aqui uma plantação nossa, já com 2 anos de idade, e um pequeno pormenor, são culturas que são mantidas com os solos revestidos, sem qualquer mobilização do solo, e aqui concretamente neste caso vê-se no primeiro plano a poerária, que é uma leguminosa que é semeada para controlar as gramíneas, que nestas condições climáticas, e reparem, nós estamos em Belém, na Amazónia, se calhar devia ter dito isso, mas mesmo debaixo do Equador, ou muito próximo, com precipitações muito elevadas, com temperaturas muito elevadas, em que as gramíneas têm uma agressividade enorme e os infestantes rapidamente ocupam e ultrapassam até a altura das próprias árvores. E, portanto, aqui há um equilíbrio também, e isso, do ponto de vista ambiental, também é importante, até porque reduz também operações mecanizadas de mobilização do solo, embora exijam outras, de contenção da própria vegetação nos solos. O projeto já tem alguma produção, como há bocado eu disse, visa produzir óleo que é transportado para Portugal. O objetivo total de produção são da ordem das 300 mil toneladas nesta primeira fase, que depois seria transformado aqui na refinaria de Sines, através de um processo de segunda geração, uma tecnologia de segunda geração, que não é a transesterificação do FEIM, não é? Mas era uma hidrogenação,
isomerização ou uma hidrogenação em coprocessamento na refinaria. Rapidamente, é um tratamento feito em simultâneo com o processo de sulfuração da crude, em presença de um ambiente enriquecido em hidrogênio e que produz um biodiesel que é exatamente com a mesma estrutura molecular do diesel, portanto não tem limitações técnicas e aí, como há bocado eu fiz referência, permite cobrir aquela diferença do que é o FEM atual, que existe no mercado, e aqueles compromissos que nós assumimos com a União Europeia. Repito, só para terminar, o contexto num projeto destes é muito importante, as parcerias locais importantes, as questões trabalhistas são muito sensíveis, a organização no Brasil sindical é muito poderosa, muito agressiva na defesa dos interesses dos trabalhadores. E, portanto, uma empresa, nomeadamente uma empresa estrangeira como é a Galp, e aqui com a parceria da Petrobras, tem que ser extremamente rigorosa no cumprimento dessas obrigações. Não compramos terra, alugamos terra, porque uma empresa estrangeira não pode deter uma área superior a um determinado montante, portanto, é um custo de arrendamento por períodos de 30 anos, em substituição da questão de uma utilização alternativa, que aqui era uma pastagem extensiva, que não era uma atividade também intensiva. Eu gostava de referir, só para terminar, a importância, e o Gonçalo Barradas irá retomar o assunto, a importância, de facto, que quando se fala na competição dos biocombustíveis em relação aos alimentos, isso depende muito do contexto do próprio país. E os países são soberanos para definir regras. Por exemplo, o Brasil define esta regra da reserva legal e a obrigatoriedade de termos empresas familiares. Mas em África podemos ter a obrigação, por exemplo, das empresas que produzirem biocombustíveis mantenham uma área agrícola, por exemplo, obrigatória, para contribuir para a segurança alimentar local. Os governos têm a faca e o queijo na mão e devem fazer prevalecer os seus interesses, porque conseguem ter a vantagem do desenvolvimento rural e a contribuição para, aproveitando a tecnologia, os montantes e os conhecimentos das equipes que estão presentes, para contribuir para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural no seu contexto, não só da renda, mas também da alimentação. Eu passo a palavra ao Gonçalo. Nem tudo foram sucessos. Nós tivemos dificuldades em África, com um grande desgosto da equipe, e melhor do que ninguém o Gonçalo Barradas, que foi o diretor-geral do projeto Moçambique, para nos falar sobre isso.